o Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 3. Ramopakyana Parva. Capítulo 289. Rama e Sita reunidos. Markandeya disse: tendo matado Ravana, aquele infame rei dos Rakshasas, inimigo dos celestiais, Rama com seus amigos e o filho de Sumitra, se regozijou muito. E depois que o Rakshasa de 10 pescoços tinha sido morto, os celestiais com os rishis em sua dianteira veneraram Rama de braços fortes, abençoando e proferindo a palavra Jaya repetidamente. De todos os celestiais e os Gandharvas e os habitantes das regiões celestes, gratificaram Rama de olhos como folhas de lótus, com hinos e chuvas floridas. E tendo devidamente adorado Rama, eles todos partiram para aquelas regiões de onde eles tinham vindo. E, alto de glória imperecível, o firmamento naquele momento parecia como se um grandioso festival estivesse sendo celebrado. E tendo matado o Rakshasa de 10 pescoços, o senhor Rama de fama mundial, aquele conquistador de cidades hostis, entregou Lanka a Vibhishana. Então aquele conselheiro sábio e idoso de Ravana, conhecido pelo nome de Avidya, com Sita caminhando diante dele, mas atrás de Vibhishana que estava na frente, saiu da cidade. E com grande humildade Avidya disse para o descendente ilustre de Kakupsta: ó ilustre, aceita esta deusa, a filha de Janaka de comportamento excelente. Ouvindo essas palavras, o descendente da linhagem de Ikshvaku desceu de sua carruagem excelente e contemplou Sita banhada em lágrimas. E vendo aquela bela dama sentada dentro de seu veículo, afligida pela dor, coberta de sujeira, com madeixas emaranhadas na cabeça, e vestida em mantos sujos, Rama, com medo da perda de sua honra, disse a ela: filha de Videya, vai para onde quer que tu queiras. Tu és livre agora. O que deveria ter sido feito por mim foi feito. Ó dama abençoada, tendo a mim como teu marido, não é apropriado que tu envelheças na residência do Rakshasa. Foi por isso que eu matei aquele vagueador noturno. Mas como pode alguém como nós, familiarizado com todas as verdades de moralidade, abraçar mesmo por um momento uma mulher que caiu nas mãos de outro? Ó princesa de Mithila, se tu és casta ou incasta, eu não ouso desfrutar de ti, agora que tu és como a manteiga sacrificial lambida por um cachorro. Ouvindo essas palavras cruéis, aquela moça adorável caiu de repente em grande aflição de coração, como uma bananeira separada de suas raízes. E a cor que estava cobrindo seu rosto por consequência da alegria que ela tinha sentido desapareceu rapidamente, como partículas de água em um espelho sopradas nele pelo fôlego da boca. E ouvindo essas palavras de Rama, todos os macacos também com Lakshmana ficaram imóveis como mortos. Então o divino Brahma, e de alma pura de 4 faces, aquele criador do universo, ele mesmo nascido de um lótus, mostrou-se em seu carro para o filho de Rabu. E Sakra e Agni Vayu, e Yama e Varuna e o ilustre senhor dos Yakshas, e os rishis santos, e o rei das Arata também em uma forma celeste, e refulgente e em um carro puxado por cisnes, se mostraram. E então o firmamento apinhado de celestiais e Gandharva se tornou tão belo quanto o céu outonal coberto de estrelas. E se levantando do chão a abençoada e famosa princesa de Videya, no meio daqueles presentes, falou a Rama de peito largo estas palavras: ó príncipe, eu não imputo falha a ti, pois tu conheces bem o comportamento que uma pessoa deve adotar em relação a homens e mulheres. Mas ouve estas minhas palavras. O ar sempre movente está sempre presente dentro de todas as criaturas. Se eu pequei, que ele abandone as minhas forças vitais. Se eu pequei, então que o fogo, e água, e espaço, e terra, como o ar a quem eu já invoquei, também abandonem as minhas forças vitais. E como, ó herói, eu nunca, nem em meus sonhos, estimei a imagem de nenhum outro homem, assim se tu meu marido como designado pelos deuses. Depois que Sita tinha falado, uma voz sagrada, ressoando por toda aquela região, foi ouvida nos céus, alegrando os corações dos macacos de grande alma.
E o deus do vento foi ouvido dizer: ó o filho de Ragu, o que Sita disse é verdade. Eu sou o deus do vento. A princesa de Mithila é impecável. Portanto, ó o rei, reúne-te com tua esposa. E o deus do fogo disse: ó o filho de Ragu, eu moro dentro dos corpos de todas as criaturas. Ó o descendente de Karkutsta, a princesa de Mithila não é culpada nem da falha mais diminuta. E Varuna então disse: ó o filho de Ragu, os líquidos orgânicos nos corpos de todas as criaturas derivam sua existência de mim. Eu te digo, que a princesa de Mithila seja aceita por ti. E o próprio Brahma então disse: ó o descendente de Karkutsta, ó o filho, em ti que és honesto e puro e conhecedor dos deveres dos sábios reais, esta conduta não é incomum. Escuta, no entanto, a estas minhas palavras. Tu, ó herói, mataste esse inimigo dos deuses, dos Gandharvas, dos Nagas, dos Yakshas, dos Danavas, e dos grandes rishis. Foi pela minha graça que ele até agora não pôde ser morto por nenhuma criatura. E, de fato, foi por alguma razão que eu o tolerei por algum tempo. O canalha, no entanto, sequestrou Sita para sua própria destruição. E com relação a Sita eu a protegi por meio da maldição de Nalakuvera. Pois aquela pessoa tinha amaldiçoado Ravana antigamente, dizendo que se ele alguma vez se aproximasse de uma mulher relutante, sua cabeça sem dúvida se partiria em 100 fragmentos. Que nenhuma suspeita, portanto, seja tua. Ó tu de grande glória, aceita a tua esposa. Tu, de fato, realizaste uma façanha poderosa para o benefício dos deuses, ó tu que tens resplendor divino. E por último Dasarata disse: eu estou satisfeito contigo, ó filho. Abençoado sejas, eu sou teu pai Dasarata. Eu te ordeno aceitar a tua esposa de volta e reger o teu reino, ó o principal dos homens. Rama então respondeu: se tu és meu pai, eu te saúdo com reverência, ó o rei dos reis. Eu, de fato, retornarei, por tua ordem, para a cidade encantadora de Ayodhya. Markandeya continuou: assim abordado, seu pai, ó touro da linhagem Bharata, respondeu alegremente para Rama, os cantos de cujos olhos eram de uma cor avermelhada, dizendo: volta para Ayodhya e governa aquele reino. Ó tu de grande glória, os teus 14 anos de exílio foram completados. Assim abordado por Dasarata, Rama reverenciou os deuses, e saudado por seus amigos ele foi reunido com sua esposa, como o senhor dos celestiais com a filha de Pulumã. E aquele castigador de inimigos então deu um benefício para a Vindhya. E ele também concedeu riquezas e honras à mulher Rakshasa chamada Trijata. E quando Brahma com todos os celestiais tendo Indra encabeçando-os disse para Rama: ó tu que possuis Kausalya como tua mãe, que benefícios de acordo com tua inclinação nós te concederemos? Rama, nisso, rogou a eles para lhe concederem firme aderência à virtude e invencibilidade em relação a todos os inimigos. E ele também pediu pela restauração à vida de todos aqueles macacos que tinham sido mortos pelos Rakshasas, e depois que Brahma disse assim seja, aqueles macacos, ó rei, devolvidos à vida, se levantaram do campo de batalha, e Sita também, de grande ventura, concedeu para Hanuman uma bênção, dizendo: que a tua vida, ó filho, dure tanto quanto a fama das realizações de Rama. E, ó Hanuman de olhos amarelos, que iguarias e bebidas celestes estejam sempre disponíveis para ti pela minha graça. Então os celestiais com Indra em sua chefia desapareceram todos na própria visão daqueles guerreiros de realizações impecáveis. E vendo Rama reunido com a filha de Janaka o quadrigário de Sakra, muito satisfeito, dirigiu-se a ele no meio de amigos, e disse estas palavras: ó tu de bravura que nunca pode ser confundida e que dissipaste a tristeza dos celestiais, dos Gandharvas, dos Yakshas, dos Asuras, dos Nagas, e dos seres humanos. Enquanto a terra se mantiver no mesmo lugar, todas as criaturas com os celestiais, os Asuras, os Gandharvas, os Yakshas, os Rakshasas, e os Panagas falarão de ti.
E tendo dito essas palavras para Rama, Matali reverenciou aquele filho de Ragu, e tendo obtido a permissão daquele principal dos manejadores de armas, ele foi embora, naquela mesma carruagem de refulgência solar. E Rama também, com o filho de Sumatra e Vibhishana, e acompanhado por todos os macacos com Sugriva em sua chefia, colocando-se na vanguarda e tendo feito arranjos para a proteção de Lanka, cruzou novamente o oceano pela mesma ponte. E ele viajou naquela carruagem bela e percorredora do céu chamada Pushpaka, que era capaz de ir a todos os lugares pela vontade do passageiro. E aquele subjugador de paixões estava cercado por seus conselheiros principais em ordem de precedência. E chegando àquela parte do litoral, onde ele tinha se posicionado antigamente, o rei virtuoso, com todos os macacos, montou sua residência temporária. E o filho de Ragu então, trazendo os macacos diante de si no momento devido, reverenciou todos eles, e gratificando-os com presentes de joias e pedras preciosas os dispensou um depois do outro. E depois que todos os chefes dos macacos, e os macacos com caudas bovinas, e os ursos, tinham ido embora, Rama reentrou em Kishkinda com Sugriva. E acompanhado por Andos, Vibhishana e Sugriva, Rama reentrou em Kishkinda viajando no carro Pushpaka e mostrando a princesa de Vidya as florestas pelo caminho. E tendo chegado a Kishkinda, Rama, aquele principal de todos os batedores, instalou o bem-sucedido Angada como príncipe regente do reino. E acompanhado pelos mesmos amigos, como também pelo filho de Sumitra, Rama foi em direção à sua cidade pelo mesmo caminho pelo qual ele tinha vindo. E tendo alcançado a cidade de Ayodhya, o rei despachou Hanuman dali como enviado para Bharata. E Hanuman, tendo averiguado as intenções de Bharata a partir de indicações externas, deu a ele as boas notícias da chegada de Rama. E depois que o filho de Pavana tinha voltado, Rama entrou em Nandigrama. E tendo entrado naquela cidade, Rama viu Bharata coberto de sujeira e vestido em trapos e sentado com as sandálias de seu irmão mais velho colocadas diante dele. E sendo reunido, ó touro da raça Bharata, com Andos, Bharata e Shatrugna, o filho poderoso de Ragu, junto com o filho de Sumitra, começou a se regozijar muito. E Bharata e Shatrugna também, reunidos com seu irmão mais velho, e vendo Sita, ambos derivaram grande alegria. E Bharata então, depois de ter venerado seu irmão restituído, transferiu para ele com grande prazer, o reino que tinha estado em suas mãos como um penhor sagrado. E Vasishtha e Vamadeva então juntos instalaram aquele herói na soberania de Ayodhya no 8º Muhurta do dia sob o asterismo chamado Sravana. E depois que a sua instalação estava terminada, Rama deu permissão para o bem satisfeito Sugriva, o rei dos macacos, junto com todos os seus seguidores, como também para o regozijante Vibhishana da linhagem de Pulastya, voltarem às suas respectivas residências. E tendo-os venerado com vários artigos de prazer, e feito tudo que era adequado à ocasião, Rama dispensou aqueles seus amigos com o coração triste. E o filho de Ragu então, tendo cultuado aquela carruagem Pushpaka, a devolveu alegremente para Vaisravana. E então, ajudado pelo Rishi Celeste Vasishtha, Rama realizou nas margens do Gomati 10 sacrifícios de cavalo sem obstrução de nenhum tipo e com presentes triplos para os Brahmanes. Um muhurta sendo igual a 1 hora de 48 minutos, isto é, a terça parte de um dia e noite inteiros. O asterismo Vaishnava é o Sravava. Capítulo 290. Yudhishthira consolado por Markandeya. Markandeya disse: foi assim, ó de braços poderosos, que Rama de energia imensurável sofreu antigamente tal infortúnio descomunal por causa de seu exílio nas florestas. Ó tigre entre homens, não sofras, pois, ó castigador de inimigos, tu és kshatriya. Tu também andas no caminho no qual a força de armas deve ser empregada, o caminho que leva a recompensas tangíveis. Tu não tens nenhuma partícula de pecado. Até os celestiais com Indra em sua chefia e os asuras têm que trilhar o caminho que é trilhado por ti.
Foi depois de tais aflições que o manejador do raio, ajudado pelos Maruts, matou Vritra, e o invencível Namushi e a Rakshasa de língua comprida. Aquele que tem ajuda sempre garante a realização de todos os seus propósitos. O que é que não pode ser vencido em batalha por aquele que tem Dhananjaya como irmão? Bhima, também, de bravura terrível, é o principal dos homens poderosos. Os filhos heróicos e jovens de Madravati, além disso, são arqueiros poderosos. Com aliados como esses, por que tu te desesperas, ó castigador de inimigos? Eles são capazes de derrotar o exército do próprio manejador do raio com os Maruts no meio. Tendo esses arqueiros poderosos de formas celestes como aliados, tu, ó touro da raça Bharata, sem dúvida conquistarás todos os teus inimigos em batalha. Vê, Krishna, a filha de Drupada, sequestrada à força pelo Sendava de mente má, por orgulho de força e energia, foi trazida de volta por esses guerreiros poderosos depois de realizarem atos terríveis. Vê, o rei Jayadratha foi derrotado e colocado impotente diante de ti. A princesa de Videha foi resgatada com quase nenhum aliado por Rama depois de matar em batalha o Rakshasa de 10 pescoços de destreza terrível. De fato, os aliados de Rama naquela peleja eram macacos e ursos de rostos negros, criaturas que não eram nem humanas. Pensa em tudo isso, ó rei, em tua mente. Portanto, ó o principal dos Kurus, não sofras por tudo o que tem ocorrido, ó touro da raça Bharata. Pessoas ilustres como tu nunca se entregam à tristeza, ó batedor de inimigos. Vaisampayana continuou, foi dessa maneira que o rei foi confortado por Markandeya. E então aquele de grande alma, abandonando as suas tristezas, falou novamente a Markandeya.